Lucas 10:38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Glória a Deus. Existe uma diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que é acessório. As duas palavras parecem iguais, né? Necessário e acessório, mas o sentido é diferente. Você pega um carro e, para você poder andar com esse carro, é necessário que haja um motor. Sem motor, o carro não anda. Pode ser muito bonito, pode ser muito caro, pode ter as 4 rodas, pode ter o volante, pode ter o câmbio, mas se não tiver o motor, o carro não anda. É necessário que haja um motor. O motor do carro antigamente eram os cavalos. Os cavalos puxavam o carro e aí ele se movia. Mais antigamente ainda, o motor do carro eram os homens. Os homens empurravam o carro e o carro andava. Agora, na atualidade, o motor ele é a base de explosão. É um motor elétrico. Você bate na chave, aí o motor funciona e o carro vai embora. Ele é necessário. Sejam cavalos, sejam homens, ou seja um motor mecânico ou elétrico, o motor ele é necessário. Agora, existem os acessórios do carro. O rádio é um acessório. O espelho é um acessório. Se o banco é de couro ou não, é um acessório. Então, qual é a diferença entre aquilo que é necessário e o acessório? O necessário você necessita. Você não tem como ir para frente, para trás, andar, viver sem o necessário. Mas o acessório você pode viver sem. Você pode passar sem. Agora vamos entender. Jesus ele disse: uma só coisa é necessária. Quantas coisas são necessárias? Uma só. E quantas coisas são acessórias? Marta, você está ocupada com os acessórios. Maria está ocupada com o necessário. Nessa noite, o ensinamento é sobre o necessário e o acessório. Vamos entender? Jesus, ele poderia ter escolhido ir para muitos lugares. Jesus tinha uma missão que ele recebeu de Deus, que era evangelizar todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus esperou esse tempo chegar. 30 anos de idade tinha Jesus quando ele começou a evangelizar. Vocês conhecem a história. Cristo foi batizado por João e imediatamente, após o seu batismo, Jesus começou a sua obra de evangelização. O seu trabalho de pregar a todos os lugares. Jesus ele era incansável. E por ser incansável, ele começou por onde ele nasceu, lá na Galileia. Jesus nasceu, foi criado na Galileia, começou a evangelizar a Galileia, e a Bíblia diz, no começo ele evangelizava à beira-mar. Depois ele foi para dentro das sinagogas. Depois ele foi para os desertos. Depois ele foi para os montes. Jesus ele evangelizava em todos os lugares. Por isso ele era incansável. Chegou um dia que ele falou para os seus discípulos assim: olha, eu vejo que vocês estão cansados, porque as aves, quando chega o seu momento de dormir, vão para o seu ninho. As raposas vão para os seus covis. Mas e o Filho do Homem?
Filho do homem tem que dormir aonde dá. Ele não tem onde recostar a sua cabeça. Jesus, ele era incansável na evangelização. E agora ele está indo em direção a Jerusalém. Você vai ler o Evangelho de Lucas. Cristo está indo em direção a Jerusalém. E ele poderia ter entrado em qualquer casa, em qualquer bairro, em qualquer cidade, na verdade. Mas o que diz o texto aqui? Versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Veja só como Jesus ele tem um cuidado especial com as pequenas reuniões, que nós chamamos de congregação. Esse aqui é o nosso nome, é uma congregação. Qual que é o perfil de uma congregação? Congregar os membros da igreja que moram nas proximidades, perto. Vocês não devem morar muito longe daqui, devem morar nas proximidades, diferente da sede. Porque a sede, como já diz o nome, é onde fica todo mundo sediado. E lá na sede, as pessoas vão dos bairros distantes até chegar na sede. Eu mesmo moro em Itaquera. Então eu venho de Itaquera para Suzano. Reunião de obreiros, culto de ensinamento, estou atendendo os irmãos aqui na terça-feira, culto de Santa Ceia, cultos de departamentos. Então saio de Itaquera, junto com a minha família, e vou até a sede. Não somente eu, mas existem muitos irmãos que também moram nos bairros um pouco mais distantes e que têm que se locomover até a sede. Qual que é a característica da congregação e por que existe uma congregação? Justamente para que os irmãos que moram aqui, nessas adjacências, tenham a comodidade de ter uma igreja perto de casa. Vocês podem vir a pé. Pode pegar o seu menino, sua menina, o marido, a esposa, se arruma, em questão de 10, 15 minutos, está na igreja. Tem todo um conforto, toda uma comunidade. Pode vir a pé, ou se for um pouquinho mais distante, pega o carro, chega, estaciona e aqui está. O pastor para atender os irmãos, o presbítero, o evangelista, os departamentos, os tocadores, todo mundo aqui para poder atender comodamente os irmãos. Poderia a sede dizer o seguinte: somente na sede. Quem quiser, a gente fecha as portas aqui, só vai congregar na sede. Mas esse não é o perfil do nosso ministério. O perfil do nosso ministério é atender os nossos irmãos e as nossas irmãs com um mínimo de conforto, de comodidade, de tranquilidade. E aí vai se fazer uma escala para, vez ou outra, os irmãos estarem conosco ali, principalmente nos cultos de ensinamento ou de Santa Ceia, com exceção do dirigente, que sempre estará presente conosco ali. Esse é o perfil. Jesus poderia atender só a sede. Por quê? Porque essa aldeia onde Jesus entrou aqui é chamada de Betânia. Essa aldeia de Betânia ficava a 3 quilômetros do templo de Jerusalém. Mais ou menos daqui até a sede. Daqui até a sede dá mais ou menos uns 2, 3 quilômetros. Dá para ir andando? Dá. Dá para ir a pé? Dá. Dá para ir de carro? Dá. Dá para ir de Uber? Dá. Dá para ir de ônibus? Dá também. Dá para ir sozinho? Dá. Dá para ir de 2? Dá. Dá para ir de caravana? Dá também. Não é tão distante assim. Jesus ele poderia ter passado direto pela aldeia, porque é tão pequena, né? Jesus ele é famoso. Jesus é um pregador muito famoso. Jesus ele é muito requisitado. E lá em Betânia tem um detalhe. Tinha um fariseu. E fariseu é um nome de ministério, um nome importante. O nome desse fariseu era Simão. Então ele é um nome importante. Toda a cidade, toda a vila, todo o vilarejo tem aquelas pessoas que se destacam mais. Simão era importante. Jesus poderia ter ido para a casa de Simão, porque Jesus já era conhecido. E ele dizia o seguinte: olha, eu vou me hospedar na casa de Simão, porque sempre que eu vou lá, ele prepara um belo almoço para mim. E Jesus, sendo uma pessoa famosa como ele era, ele recebia muitos convites. Simão convidou Jesus. É assim que Jesus começou a ser conhecido ali no vilarejo de Betânia. Então, ou ele poderia ter ido direto para o templo de Jerusalém, porque ele era famoso, ou ele poderia ter ido para a casa do outro famoso chamado Simão. Não. Cristo não tem isso, meus irmãos e irmãs. Aqui, ou na sede, ou na catedral que nós fomos ontem lá, no Belenzinho, naquele templo suntuoso, quem olha para tudo isso aqui sou eu.
Eu gosto, eu olho, eu acho bonito, fico espantoso com o monumento que é o templo lá da Radial. Ou do próprio Belenzinho também, lá na Cotegipe. Ou nosso templo aqui, bonito também. Quem se importa com isso? Rogério. Então, o professor Rogério, pastor Rogério, a gente se importa com isso. Jesus, meus irmãos, ele nasceu numa estrebaria. Jesus, ele nasceu entre os animais. O berço do Senhor Jesus era o coxo, onde os animais se alimentavam. Não havia lugar para Jesus na estalagem. Mais ainda, a família de Jesus era de Nazaré, uma vila desprezada. A palavra Nazaré significa aquela que é desprezível, aquela que não tem popularidade. É aquele lugar que você fala, eu que não moro naquele bairro, eu não gostaria de morar naquele bairro. É onde Jesus ele foi criado, onde ele passou a infância dele. E Jesus, ele saiu da manjedoura e ele morreu na cruz, numa cruz. Então veja só, como que Jesus pode esquecer a vida terrena que ele teve e se importar apenas com as catedrais, apenas com os templos suntuosos, apenas com os irmãos que chegam de carro importado ou de helicóptero, e esquecer de nós que estamos aqui na vila? Porque aonde que é a vila nessa noite? Aqui onde nós estamos, no Jardim Belém, correto? Correto. Então aqui nesta noite é Betânia. Jesus poderia escolher ir para igrejas mais suntuosas, para pessoas mais ainda eloquentes. Não, Jesus entra em Betânia, não foi para a casa de Simão, que já era amigo dele, mas ele aceitou o convite de duas mulheres. E essas duas mulheres, elas entram para a história bíblica com muita importância e muito significado. Por quê? Porque elas tinham um irmão, que o nome dele era Lázaro. Só que Lázaro, irmãos, não é um nome. Lázaro, ele é um apelido. Que tipo de apelido? É o apelido da doença que ele tinha. Ele era um homem que ele tinha chagas no corpo. Alguma moléstia pegou no corpo dele. E a moléstia deixou ele com chagas. E essas chagas viraram o nome dele. Qual? Lázaro. Esse homem é tomado de chagas. O Lázaro. Então nós tínhamos um irmão que era doente, enfermo, tinha constantes enfermidades. Uma coisa é você ter uma vida saudável, outra coisa é você enfrentar enfermidades. Uma coisa é você dizer o seguinte: levantei pela manhã, dormi à noite, trabalhei o dia inteiro, não tive que tomar nenhum remédio, nem para diabetes, nem para pressão, nem para artrite, nem para sinusite, nem para renite. Não, eu levantei pela manhã, estou dormindo à noite, estou garboso aqui, forte, poderoso. Outra coisa não, eu vou viver à base de medicamentos. Tem pessoas que não podem sair no tempo, porque tem sinusite, tem renite, tem pessoas que têm artrite, tem problema nos nervos, tem pessoas que são depressivas, deprimidas, tem um pessoal aí que ficou com síndrome do pânico. Quer dizer, tem diferença entre uma coisa e outra. No caso aqui, o irmão de Marta e Maria, que é o chamado Lázaro, ele é um homem enfermo. Por isso que o nome dele é Lázaro, que tem as duas irmãs, Marta e Maria. Jesus está na casa das duas, aceitou o convite. Onde? Num vilarejo. Então o Espírito Santo manda dizer a todos os irmãos e irmãs aqui que os olhos do Senhor estão nesta casa, neste vilarejo, neste espaço. Mesmo que tenham faltado aqui 10 irmãs, como disse o pastor, Jesus não faltou. Ele veio pelas 6 que estão aqui, juntamente com os senhores que estão aqui, com as suas crianças também. Nós não nos importamos com as cadeiras que estão vazias, e sim com aquelas que estão presentes aqui, porque a promessa de Jesus é: reúnam-se em meu nome, consiga uma pessoa para orar com você, e eu chego com uma terceira pessoa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aqui está o Senhor. Aleluia. Ele nasceu na manjedoura, ele morreu na cruz, ele viveu num vilarejo, e agora que ele está chegando lá perto de Jerusalém, não pensem que Jesus é vaidoso, que Jesus é cheio de empáfia, cheio de 9 horas, entendeu? Não é isso, Jesus não é assim.
sempre estará presente em qualquer reunião que se fizer neste lugar aqui, seja de oração, seja de louvor, seja de campanha, seja de ensinamento, seja de escola dominical. Em qualquer momento Jesus estará aqui, será no culto de Santa Ceia, no culto de jovens, no culto de irmãs, no culto de crianças. Jesus sempre estará aqui. Aliás, Jesus gosta desses lugares. Aleluia. Há um lugar que tem muita fé aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque vocês vieram aqui voluntariamente. Nós somos no Belém. Nós atendemos a uma convocação do nosso ministério. Por isso, nós fomos ali, aceitamos o convite e fomos. Vocês vieram voluntariamente, glória a Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para receber o Espírito Santo, para poder atender ao chamado de Deus. Amém? Amém. E lá está o Senhor Jesus dizendo o seguinte: e eu estou aqui com vocês, e não mudo. Eu sou o mesmo hoje, que fui ontem, e o serei eternamente. Jesus não muda de opinião, Jesus não muda de humor, Jesus não fica mudando aí de ponto para ponto. Jesus é o mesmo. Ele chegou ali, naquela aldeia, é uma aldeia, não é uma cidade, é uma aldeia, é um lugar pequeno, fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Mais um pouquinho ele chegava lá, mas não, ele parou no meio do caminho. Então pode ter certeza, Jesus está parando aqui por causa de você. Amém? Aí o que acontece? A Bíblia diz assim: e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Uma mulher tomou a iniciativa de chamar Jesus para participar da ceia com ela. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: eis que estou à porta e bato. Mas aqui não é o caso de Jesus estar batendo na porta. Não, Jesus está a caminho, está passando. Aí como ele está passando, aí a Marta toma a iniciativa e ela vai até o Senhor Jesus e diz o seguinte: Senhor, vem aqui cear na minha casa, venha estar comigo, porque uma coisa é eu esperar a enfermidade chegar na minha casa e então falar o seguinte: olha, agora que a enfermidade chegou, acabou, quem sabe vem aqui alguém orar por mim. Outra coisa é a enfermidade chegar na minha casa e eu ir atrás de Jesus. Tem diferença. Tem diferença entre o acessório e o necessário. Tem diferença entre você estar lá num templo suntuoso e você estar aqui na sua congregação. E também tem diferença entre esperar Jesus vir e você ir até Jesus. O que é necessário? É que Jesus esteja na casa. Eu que sei a minha necessidade, você que sabe da sua necessidade. Muitas vezes você ora e fala: Jesus, vem aqui na minha casa. Mas muitas vezes Jesus fala: ora e venha na minha casa. Muitas vezes Jesus vai na sua casa. Outras vezes você vem na casa de Jesus. Isso é amizade, meus irmãos. Isso é relacionamento. Isso é comunhão. Isso é você e Deus. Ora, Marta foi lá e chamou Jesus: vem aqui, Jesus, eu vou receber o Senhor em minha casa. Aí manda o Espírito Santo perguntar: Jesus está na sua casa? Jesus é bem recebido na sua casa? Você tem levado Jesus para a sua casa? Tem chamado Jesus para a sua casa? Tem chamado Jesus para o seu casamento? Tem chamado Jesus para o seu negócio? Tem chamado Jesus para os seus estudos? Tem chamado Jesus para a sua vida? E todas as vezes que você invocar o nome do Senhor, Ele se fará presente. Todas as vezes que você chamar. Não tem uma vez na Bíblia que alguém tenha chamado Jesus, que Jesus não tenha ido. É nenhuma. Todas as vezes que chamaram Jesus, Jesus foi. Lembra de Jairo? Jairo foi até o Senhor Jesus e fala: mestre, a minha filha tem 12 anos, está acamada, está quase à morte, vem, Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus levantou-se e foi. Foi ou não foi? Foi, meus irmãos, ele foi. Outra vez a Bíblia diz que um centurião, que nem era judeu, disse o seguinte: vai chamar o mestre Jesus, porque eu tenho um escravo que está doente, e esse escravo é como um filho para mim. Chama ele, quem sabe ele vindo, o meu escravo não morra. Aí a Bíblia diz que Jesus levantou-se e foi, meus irmãos. Veja só, sendo judeu ou não sendo, Jesus foi. Sendo filho ou escravo, Jesus foi. Aí eu pergunto: se você chamar, você acha que Jesus não vem? Que você é menor do que um centurião? Que você é menor do que Jairo? Não,
socorro, ao teu encontro, à tua casa, sempre, glória a Deus. Glória a Deus. Esse pastor que vos prega a palavra, vive isto, meus irmãos. Não tem uma vez uma vez sequer, que eu tenha invocado o nome de Jesus e dito para Jesus: Senhor, vamos comigo, venha até mim, venha ao teu reino, venha me salvar, venha me ajudar, venha me abençoar. Não tem uma vez que Jesus tenha dito: não vou. Muito pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: se passares pelo fogo, passarei contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu estarei contigo, meu filho, todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus. Temos que chamar o Senhor Jesus? Sim. Ele está passando, então a gente chama. Se você sentir que já está indo embora, você tem que fazer igual o Zaqueu. Como que o Zaqueu fez? Ele viu que Jesus está passando, ele é tão pequenininho, ele não consegue enxergar Jesus de jeito nenhum. A multidão é cheia de brutamonte, grandão, ele pequenininho. A Bíblia diz que ele correu, e correu mais do que todo mundo, e subiu em uma figueira brava para ver Jesus passando. Glória a Deus. Se Jesus está passando e você não está vendo ele vir na sua direção, corre atrás dele. Glória a Deus. Não fica aí perdendo tempo dizendo: se ele quiser, ele que vem aqui, Jesus vem aqui. Não, se ele está passando, você vai atrás dele. Se você chamar, ele vem. E se ele não vier, meus irmãos, ele manda chamar você. Amém? Está sentindo a alegria? Está sentindo o Espírito Santo? Está vendo como que Deus te ama e está falando com você? Certo Bartimeu, a Bíblia diz, certo Bartimeu, que tinha uma capa suja sobre as costas, mal cheiroso como um morador de rua, às vezes a gente encontra por aí, um certo Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando lá muito longe, que ele não podia ver aonde Jesus estava, mas ouviu a multidão aclamando: o filho de Davi está passando por aqui. O que fez o Bartimeu? Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas vezes, meus irmãos, basta chamar: Jesus, vem na minha casa. Outras vezes dá para correr atrás de Jesus, mas tem hora que você tem que falar: Senhor, tem misericórdia, o fardo está pesado, a tristeza é grande, a angústia me pegou, a cegueira, Senhor, me atacou, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu com Bartimeu? Jesus mandou trazer-o aqui, mandou chamar. Glória a Deus. Amém? Amém. Se dá para ir, eu vou. Se não dá para ir, ele vem. Se não dá para ele vir e não dá para eu ir, alguém me leva até ele. Glória a Deus. Mas o encontro com Jesus é certo. Então que fique marcado no coração de vocês que tem diferença entre o necessário e o acessório. E o necessário é Jesus. E o necessário é Jesus. O carro não é necessário, a casa não é necessária, mas Jesus é necessário. Amém? Amém. Jesus é necessário, eu já sei disto. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aí começa o divisor de águas, do necessário e do acessório. Porque Marta, ela chamou o Senhor Jesus. Assim que o Senhor Jesus entrou na casa de Marta, aí alguém notou Jesus diferente, que era a Maria. Jesus, como eu disse aos irmãos e às irmãs, ele não era um desconhecido, ele tinha fama. E ele tinha uma boa fama. Curava os doentes, e Maria tinha um irmão chamado Lázaro, doente. Expulsava demônios. Olha, Jesus ele expulsou o demônio de uma mulher, e essa mulher tinha 7 demônios. Jesus perdoou os pecados. Ali mesmo naquela aldeia, certa vez, Jesus entrou na casa de Simão, que era um fariseu. E quando a reunião estava acontecendo, uma pecadora da cidade entrou na reunião, a Bíblia diz. E essa pecadora, ela entrou e ela chegou por trás do Senhor Jesus, e ela se ajoelhou aos pés de Jesus, e ela começou a chorar muitas lágrimas aos pés do Senhor Jesus. Essa pecadora, a Bíblia chama, era uma pecadora
e ela começou a chorar nos pés de Jesus. Ela não é aquela que ungiu Jesus. Quem ungiu Jesus? Maria. E a pecadora? Ela chorou aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, quem não tem perfume tem lágrima, glória a Deus. E se você tem lágrima, você derrama lágrimas. Se você tem perfume, você usa o seu perfume. Aquela mulher tinha lágrimas. E outra coisa, ela tinha cabelo, porque ela não tinha toalha. Quem tem toalha, usa toalha. Mas quem tem cabelo, usa cabelo, entenderam? As pessoas colocam muita desculpa para não servir a Jesus com qualidade. Dá até raiva. Dá até enjoo. Dá até tédio, meus irmãos. Por que não serve a Jesus? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E vai inventando um monte de lendas, meus irmãos, e falácias, e mentiras, e desculpas. E o céu não tem lugar para tanta desculpa assim. Olha, eu não tenho toalha, mas eu tenho um cabelo. Eu não tenho perfume, mas eu tenho lágrima. Cada um sirva ao Senhor com aquilo que tem, glória a Deus. Se tem duas roupas, usa as duas. Se tem um guarda-roupa inteiro, usa o guarda-roupa inteiro. Se tem emprego, sirva com emprego. Se está desempregado, sirva desempregado. Se é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Se não fala em línguas estranhas, glorifique a Deus, aleluia. Mas não coloca desculpa dizendo, eu não tenho com o que adorar a Deus. Isto é mentira. Dizer que não adora a Deus porque não tem é mentira. E aí a gente sabe que os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Vamos parar com isso. É mais fácil dizer não quero do que dizer não tenho. É mais fácil dizer não quero do que dizer não posso. Vocês entenderam? O que é o culto de ensinamento? É para aprender, meus irmãos. Eu sirvo a Deus hoje com o carro que Deus me deu. Mas teve um tempo que eu não tinha carro. Por isso não. Ia de pé mesmo, ia de ônibus mesmo, ia de metrô mesmo, não tem problema não. Olha, meus irmãos, teve tempo que eu tinha um paletó só, era de domingo a domingo mesmo paletó. Hoje eu tenho uns 3 ou 4 ou 5 lá no meu armário lá,